Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Bom dia a todos. Nós, diante da grande repercussão da volta do fechamento dos estádios, acho de bom tom, e diante os ataques virulentos que o prefeito pessoalmente recebeu, de esclarecer algumas coisas hoje para a população de Belo Horizonte, para as torcidas de futebol, e eu espero que as falas mais importantes, e a primeira que eu vou dizer é muito importante, saia para o esclarecimento da torcida. Primeiro eu quero fazer um pronunciamento muito tranquilo, né? Diferentemente da paixão do futebol que eu tenho, que todos sabem, parece que os clubes vieram à Prefeitura de Belo Horizonte, qualquer um de seus dirigentes, seja qual for, e pediram o evento teste do futebol. É muito importante para as torcidas saberem que isso, como nós estamos falando de futebol, foi uma iniciativa do Alexandre Calil, que pediu ao Comitê de Enfrentamento para dar uma oportunidade para a gente saber se dava para voltar ao futebol. Então, prestem atenção. Nenhum dirigente de nenhum clube de Belo Horizonte esteve via ofício, via pessoalmente, via telefonema, pedindo, pensando na torcida de futebol. Então eu fico absurdado, como de repente, parece que nós estamos fechando unilateralmente o futebol. As torcidas e a população têm que saber que nós abrimos o futebol unilateralmente. Depois que nós decidimos que o futebol merecia uma chance, nós chamamos o clube para colocar os protocolos, que infelizmente, deu no que deu. Não vamos aqui voltar, porque todo mundo assistiu, o Brasil todo assistiu, foi matéria nacional, foi colocado como um verdadeiro escândalo nacional, mas não vamos culpar ninguém, não. Se não conseguiram numerar as cadeiras, se o Minas Arena não estava preparado e colocou site para vender ingresso no dia do jogo, se aconteceram, se o torcedor não usa máscara, se aglomera em bar, enfim, né? Hoje foi até divulgado pela imprensa que, obviamente, não tinha 16 mil pessoas no Mineirão, e quem conhece futebol, e modéstia à parte, eu conheço pouca coisa na vida, no futebol eu conheço, não tinha mesmo. Mas o pior, que é o mais importante, aí nós refizemos o protocolo no modelo Copa do Mundo e fizemos na sexta-feira o jogo do Cruzeiro. Com só subindo com o ingresso, todos aqueles protocolos mais rígidos, com muita fiscalização, e fracassou novamente. Né? O América não jogou, porque não quis. Né? Diz que vai seguir o protocolo da CBF, então foi dada a oportunidade, foi mudado o protocolo, foi colocado o dobro da fiscalização para 4 mil pessoas. E não deu. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou esclarecendo que quem pediu para abrir o estádio de futebol foi o prefeito de Belo Horizonte, sem nenhuma solicitação de nenhum clube.
como gostam e estão falando com esses ataques virulentos, principalmente do Atlético em cima de mim, que obviamente é de caso pensado, e eu vou esclarecer isso com muita calma, está equivocado. A prefeitura abriu, sem nenhuma solicitação de clube, para fazer um teste, para dar oportunidade, e a prefeitura fechou. Qualquer coisa mais sobre a parte sanitária, o Jackson está aqui e ele pode responder à vontade. Bem, gostaria de esclarecer também que isso não é uma atitude ad eterno, gente. Isso é uma atitude que nós tentamos, antes do Brasil todo, colocar com a boa fé de aproveitar a boa fase, a fase espetacular do Atlético, e a recuperação do Cruzeiro e do América. Tá certo? Porque a gente sabe o que é o calor humano dentro do estádio de futebol, eu principalmente. Então, a primeira coisa que eu recebi foi uma live ontem do Sérgio Coelho, educada, sem fazer juízo de valores, como ele mesmo disse, comparando, e não param de fazer essa comparação, da feira hippie, aqui na Afonso Pena, com um jogo de futebol. Então, o presidente do Atlético, educadamente, como ele foi, na sua live, eu quero dizer que a feira hippie dependem 2.300 famílias, que ficou fechado mais de um ano. São 2.300 famílias que precisam de comprar arroz, feijão e talvez ovo. Então, a grande diferença entre agradar um público de 4 mil num jogo, ou de 15, 18 ou 25 mil no outro, é que são 2.300 famílias tentando se alimentar desesperadamente. Então, eu quero, presidente, que agora o senhor faça um juízo de valor da diferença de um jogo de futebol para uma feira aonde esse pessoal morreu de fome durante tanto tempo. E eu gostaria de acrescentar que recebi ontem um ataque descabido, virulento, tá certo? Asqueroso, do senhor Ricardo Guimarães. Um ataque lido, né? Porque nesse ataque eu tive duas surpresas muito grandes. Primeiro é que o Ricardo Guimarães tem um novo atributo, coragem, que nunca foi o seu forte. Convivi com ele dentro do Atlético e coragem nunca foi um atributo do senhor Ricardo Guimarães. E a falta de fluência na leitura, porque se nós revisarmos aquela entrevista, entre aspas, ele simplesmente lê um ditado que, pela dificuldade de leitura, talvez tenha sido escrito por um assessor de imprensa, por outra pessoa, não me importa o que é. Mas vamos detalhar a entrevista, porque é muito importante para mim, como ex-presidente do Atlético, né, essa tentativa de julgar a torcida do Atlético contra mim. E eu aqui quero agradecer ao Cruzeiro e ao América, que tiveram uma atitude amena, tranquila, e sem virulência, e sem discursos asquerosos, em um pronunciamento em uma rádio em Belo Horizonte. Primeiro, é um discurso partidário, político-partidário, visando 2022, né? Coisa que já fizeram na minha última eleição, e estão achando que eu sou candidato e querem me minar e me julgar contra uma torcida que eles queiram ou não
não vamos esquecer. O primeiro item que eu anotei é que ele se autodenomina eterno colaborador. Eu quero avisar para a torcida do Atlético, talvez nem se lembre que o senhor Ricardo Guimarães foi o presidente que nos empurrou para a segunda divisão, que é, sem dúvida nenhuma, nos 113 anos de história do nosso clube, o pior presidente que já passou por lá, que manchou a nossa camisa, que manchou, que entristeceu o nosso manto sagrado, é que há 15 anos o senhor Ricardo Guimarães cobra juros do Atlético e garantia real de contratos de televisão. Então ele não é um eterno colaborador. E isso é de fato constatação a quem tem interesse investigativo. É só pegar na minha gestão todos os contratos de empréstimos. Além de juros, tinham garantias reais. E a dívida, a pseudo-dívida que o Atlético tem com o senhor Ricardo Guimarães é exclusivamente do seu mandato. Porque nos outros, nenhum presidente saía devendo o seu banco, porque estavam todos amarrados em contratos de televisão, com os devidos juros e correção monetária. Os contratos do meu tempo estão lá, provavelmente do tempo do Daniel estão lá, o outro está lá, então é só pegar os contratos para ver se foi dinheiro colocado por caridade, pelo eterno colaborador. Então, e além de tudo, abriu uma grande empresa de futebol e está ganhando muito dinheiro, aí eu não tenho nada com isso, aproveitando seu prestígio junto a empresários de futebol, que isso aí não... Eu quero dizer o seguinte, tá, gente? Eu estou falando de futebol. Eu estou falando do ataque virulento que eu sofri ontem. Porque se quiser levar para a vida pessoal, eu quero dizer para o senhor Ricardo Guimarães que recordar é viver. Nós podemos ir lá atrás. Ele vai na minha vida, eu vou na dele. Tá bom? Dentre os ataques, ele falou que a prefeitura é partícipe do desastre. Não, senhor Ricardo Guimarães. A prefeitura é culpada. Única culpada. Porque foi ela que foi ao comitê. Foi o prefeito Calil que foi ao comitê pedir o teste. Ela não é partícipe, não. Ela é a culpada. Não tem participação, não. Nós é que somos culpados. O prefeito é que achou que ia dar certo e errou. Só que aqui nós não temos compromisso com o erro. E nós tivemos 2 experiências, não foi uma. E a imprensa já diz que no jogo do Atlético, obviamente, não tinham 18 mil pessoas. Coisa que eu também sabia, mas não quero falar, não tem como provar. Né? A política interna do clube. E eu quero dizer isso com muito cuidado. Olha, gente, para a torcida do Atlético e para a diretoria de futebol do Atlético, não há nada na política interna do clube. Não há nada. Tudo foi feito por essa prefeitura. Eu não entro no Atlético nem para votar. Eu só converso de Atlético com quem manda, que é o senhor Rubens Menin. E tudo que é solicitado aqui na prefeitura, para Atlético, Cruzeiro e América, dado a que eu sei a importância do futebol para esse povo de Belo Horizonte, para Minas Gerais, é atendido a tempo e a hora, dentro do possível da legalidade. Não há racha dentro do Atlético, nenhum. Nós tivemos candidatos únicos nas últimas eleições. Não há oposição dentro do Atlético. Nunca foi feito nada dentro do Atlético. Então, muito cuidado. Sabe, talvez o senhor Ricardo Guimarães esteja passeando muito em Miami e não tenha participado da vida interna do Atlético. Como grande colaborador que ele é do Atlético. A respeito
da documentação da Arena MRV, das exigências, eu quero dizer novamente que quem manda esteve aqui na prefeitura há 10 ou 12 dias atrás e recebeu da prefeitura a seguinte resposta que já está sendo olhado nas políticas sociais. Eu quero lembrar o seguinte, gente, nós temos que tratar de Arena RV e Arena RV, porque é o nome fantasia que se pagou e a gente não rasga contrato, tem que obedecer. Mas eu nunca ia prejudicar um estádio que tem o nome do meu pai. Que daqui a 50, 100, 150 anos, quando o patrocinador mudar, ou quando não tiver patrocinador, o estádio tem institucionalmente o nome do meu pai. Então eu quero só alertar a torcida do Atlético, e estou falando de Atlético, e só fui atacado pelo Atlético, visando a eleição de 2022, de me descredenciar junto a uma torcida, que não me esquece, que não esquece meu pai. Entendeu? Então eu quero dizer que nós já estamos tratando do assunto para não ser cobrado da Arena MRV, nada além do que está escrito.